Capítulo 4. Davi, sua noção de autoridade. Eles disseram: Esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o meu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa com o meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi, contudo, disse a Abissai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Davi lhe perguntou: Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Davi não buscou o trono por meio da rebeldia. Quando o reino de Israel foi estabelecido, Deus inaugurou formalmente a sua autoridade sobre a terra. Os israelitas, tendo entrado em Canaã, pediram um rei a Deus. Por isso Deus comissionou Samuel para ungir Saul primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido e estabelecido por Deus para constituir sua autoridade delegada. Infelizmente, depois de se tornar rei, desobedeceu à autoridade de Deus até o ponto de tentar destruí-la. Poupou o rei dos Amalequitas e o que havia de melhor entre as ovelhas, os bois, os animais cevados, os cordeiros e tudo o que era bom. Uma vez que isso foi feito em desobediência à palavra de Deus, este rejeitou Saul e ungiu Davi. Não obstante, Davi continuou sob a autoridade de Saul. Pertencia ao povo de Saul, estava alistado em seu exército e foi mais tarde escolhido para ser genro de Saul. Portanto, os dois eram ungidos, mas Saul procurou muitas vezes matar Davi. Israel tinha dois reis. O rejeitado permanecia no trono, o escolhido ainda não subira. Davi encontrava-se em posição dificílima. Saul saiu à procura de Davi no deserto. No trajeto entrou em uma caverna em cujo interior se encontrava sentado Davi e seus homens. Os homens de Davi sugeriram que Davi matasse Saul, mas Davi resistiu à tentação, pois não se atrevia a levantar a mão contra a autoridade. No que dizia respeito ao trono, não era Davi ungido de Deus? E levando-se em consideração que se encontrava diretamente no plano e na vontade de Deus, alguém poderia proibi-lo de ser rei? Por que então Davi não fez nenhum movimento nesse sentido? Não seria uma coisa boa ajudar Deus a realizar a sua vontade? Mas Deus sentiu que não devia matar Saul. Fazê-lo seria rebelar-se contra a autoridade de Deus, uma vez que a unção do Senhor permanecia sobre Saul. Embora Saul fosse rejeitado, ainda era ungido de Deus, alguém estabelecido por Deus. Se Saul fosse morto naquele momento, Davi subiria imediatamente ao trono e a vontade de Deus não teria sido atrasada em tantos anos. Mas Davi era um homem que sabia negar a si mesmo. Ele preferia atrasar sua subida ao trono ao ser rebelde. Eis porque finalmente veio a ser a autoridade delegada por Deus. Deus empossou Saul como rei e colocou Davi sobre a autoridade de Saul. Assim, se Davi matasse Saul, teria de pagar o preço da rebeldia para obter o trono. Seria um rebelde. Ele não se atrevia tanto. O princípio envolvido é semelhante à reserva de Miguel em pronunciar juízo contra Satanás, lá em Judas 9. A autoridade, desse modo, é uma questão de implicações extremamente profundas. A obediência é mais importante que o trabalho. Para servir a Deus, a sujeição à autoridade é uma necessidade absoluta. A obediência transcende nosso trabalho. Se Davi reinasse, mas fracassasse em sujeitar a autoridade de Deus, teria sido tão inútil quanto Saul. O mesmo princípio de rebeldia opera no Saul do Antigo Testamento e no Judas do Novo Testamento. O primeiro poupou o melhor que havia entre os bois e as ovelhas, ao passo que o segundo cobiçou as 30 moedas de prata. A consagração não esconde o pecado da rebeldia.
Davi, a fim de executar o plano e a vontade de Deus, não se atreveu a matar Saul com as próprias mãos. Ele aguardou que Deus agisse. Seu coração permaneceu silenciosamente obediente. Mesmo na ocasião em que cortou um pedaço da capa de Saul, seu coração o acusou. A percepção espiritual de Davi era tão aguda quanto a dos cristãos do Novo Testamento. Hoje não devemos apenas condenar o homicídio, mas até uma ação menor, como a de cortar um pedaço da capa do outro com um canivete, pois essa atitude também é rebeldia. Falar mal, comportar-se mal ou resistir internamente não se constitui homicídio, mas equivale a cortar um pedaço da capa de alguém. Tudo se origina de um espírito rebelde. Davi conhecia a autoridade divina em seu coração. Embora repetidas vezes fosse caçado por Saul, submeteu-se à autoridade de Deus. Até chamava Saul de meu senhor ou ungido do Senhor. Isso revela um fato importante: sujeição à autoridade não se limita a estar sujeita a uma pessoa, é estar sujeita à unção que vem a ela quando Deus lhe ordena que seja uma autoridade. Davi reconhecia a unção que havia sobre Saul e sabia que ele era ungido do Senhor. Por isso preferiu fugir para salvar a vida e ainda estender a mão para matar Saul. É verdade que Saul desobedeceu a ordem divina e foi rejeitado por Deus. Isso, entretanto, era entre Saul e Deus. A responsabilidade de Davi diante de Deus era de sujeitar-se ao ungido do Senhor. Davi sustentou a autoridade de Deus. Davi defendia de maneira absoluta a autoridade de Deus. É exatamente essa qualidade que Deus deseja restaurar. Certa vez, no deserto de Zif, surgiu uma outra ocasião parecida. A tentação de matar Saul veio pela segunda vez. Saul dormia e Davi conseguiu entrar no acampamento. Abissai queria matar Saul, mas Davi proibiu-lhe de assim fazer, respondendo com um juramento: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi pela segunda vez poupou Saul, simplesmente retirou a lança e o jarro de água que estava junto à cabeça de Saul. Foi um progresso em relação ao primeiro exemplo, porque dessa vez ele apenas tocou em coisas fora do corpo de Saul, não em algo sobre o corpo do seu perseguidor. Davi preferiu obedecer a Deus e manter a autoridade divina a salvar a sua própria vida. Em 1 Samuel 31 e 2 Samuel 1, lemos que Saul cometeu suicídio com a ajuda de um jovem amalequita. O jovem, em busca de recompensa, veio correndo a Davi dizendo que matara Saul, mas a atitude de Davi continuou sendo a de completa negação do ego e submissão à autoridade de Deus. Ele disse ao jovem: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? E imediatamente ordenou que o jovem mensageiro fosse morto. Deus chamou Davi homem segundo o seu coração, porque Davi sustentou a autoridade divina. O reino de Davi continua até o dia de hoje. O Senhor Jesus é descendente de Davi. Só aquele que se sujeita à autoridade pode exercer autoridade. Esse assunto é terrivelmente sério. Devemos arrancar todas as raízes de rebeldia existente em nós antes de exercer a autoridade. É absolutamente essencial que sejamos sujeitos à autoridade. A igreja existe graças à obediência. Ela não teme os fracos, mas teme os rebeldes. Devemos sujeitar-nos à autoridade de Deus em nosso coração para que a igreja possa ser abençoada. O futuro da igreja depende de nós. A época em que estamos vivendo é muito difícil. E assim finalizamos o capítulo 4.